Olá, pessoal! Hoje vamos analisar uma questão de concurso interessante. Considero ela fácil, tá? E ela vai tratar sobre pessoas naturais. É uma questão de 2023 da Quadrix para o CREFITO, cargo de procurador jurídico. Então vamos lá. À luz do Código Civil, assinale a alternativa correta a respeito das pessoas naturais. Três informações importantes. A pergunta quer saber a resposta com base no Código Civil, vai tratar de pessoas naturais e quer saber a alternativa correta. Bom, primeira coisa, pessoal, pessoa natural é a mesma coisa que pessoa humana, pessoa física, tá bom? E que se diferencia de pessoa jurídica, tá certo? Então vamos ler as alternativas, pessoal. Letra A. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, desde que esteja em dia com suas obrigações eleitorais. Ora, pessoal, até esse momento a resposta está correta, tá certo? Ela se torna errada com esse final, desde que em dia com suas obrigações eleitorais. O fato de a pessoa estar com obrigação eleitoral não é requisito para ser capaz de direitos e deveres na ordem civil, que a isso se dá o nome de quê, pessoal? Capacidade de direito, que também pode ser chamada de capacidade de gozo ou aquisição, beleza? E a capacidade significa a aptidão que toda pessoa tem de ser titular de direitos e deveres. Então, por exemplo, toda pessoa tem a aptidão, a capacidade de ser proprietária de bens. Mesmo um bebê de 2 anos de idade pode ser dono de um imóvel, tá? Que, por exemplo, recebeu de herança ou recebeu por doação. Todas as pessoas têm o dever de pagar tributo, tá? Então, tem a aptidão, né, de dever pagar tributo. Mesmo que ela seja menor de idade, por exemplo, ela tem que pagar tributo. Aí isso se dá o nome de capacidade de direito, tá certo? Que se opõe à chamada capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício. A capacidade de fato significa a capacidade de a pessoa exercer por si própria os atos da vida civil, sem depender de representação ou assistência. Quem tem a capacidade de fato são os maiores de 18, ou se for entre 16 e 18 anos, se a pessoa for emancipada. Então, muito bem, pessoal, imagina só se, né, uma pessoa que não estivesse em dia com as suas obrigações eleitorais não pudesse ser proprietária de um bem, não tivesse que pagar imposto, não pudesse celebrar contratos, não tivesse o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, né? Portanto, a questão está errada, isso daí com base, pessoal, no artigo 1º do Código Civil. Letra B. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida e a lei não põe a salvo os direitos do nascituro. Essa é uma questão que algumas pessoas poderiam errar se lessem rapidamente, sem prestar atenção nessa palavra aqui, ó, não. Na verdade, essa questão está errada justamente por causa disso, porque a lei põe sim a salvo os direitos do nascituro. Isso é previsto no artigo 2º do Código Civil. E sobre esse tema, é bacana a gente falar, e aí eu vou apagar aqui para escrever, sobre a teoria natalista e a teoria concepcionista. Então vamos lá. Teoria natalista e teoria concepcionista. Muito bem, a teoria natalista, como o nome já diz, vai dizer que a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Essa é a teoria adotada pelo Código Civil. Já a teoria concepcionista vai dizer que a personalidade civil da pessoa começa com a concepção. Essa teoria não é adotada pelo Código Civil. Porém, embora não seja a adotada, embora a lei adote a teoria natalista, ela disse que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, ou seja, há uma proteção aos interesses futuros e eventuais do nascituro, que se converterão em direitos com o nascimento com vida.
É assim, por exemplo, pessoal, que a lei, o Código Civil, autoriza, permite a doação a um nascituro, desde que, claro, haja aceitação do seu representante legal. Isso está previsto no artigo 542 do Código Civil. E também, um outro exemplo, é que a lei, ela dá direito à vocação hereditária do nascituro. Portanto, a letra B, ela também está errada. Vamos ler a letra C. São absolutamente incapazes de exercerem pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos de idade e os ébrios habituais. Vamos lá, pessoal. Para responder essa questão, a gente precisa tratar dos absolutamente e dos relativamente incapazes. Então, vou apagar aqui para escrever, tá bom? Bom, os absolutamente incapazes são previstos no artigo 3º do Código Civil. Já os relativamente incapazes são previstos no artigo 4º do Código Civil. Quem são os absolutamente incapazes, pessoal? Apenas os menores de 16 anos, tá? Então, por isso essa questão está errada. Os ébrios habituais, eles são considerados relativamente incapazes, de acordo com o artigo 4º. Vale lembrar que os negócios jurídicos celebrados por absolutamente incapazes são nulos, enquanto que os negócios jurídicos celebrados pelos relativamente incapazes são anuláveis, tá bom? E o rol de relativamente incapazes vocês podem ver no artigo 4º, tá? Além do ébrio habitual, existem outros. Vale lembrar que ébrio habitual significa alcoólatra, tá? Outra diferenciação é que os absolutamente incapazes, eles precisam ser representados, enquanto os relativamente incapazes, eles são meramente assistidos, tá certo? E por que que a lei diz que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes? Porque ela considera que eles ainda não têm discernimento, né, para exercer por si mesmos os atos da vida civil. Então, eles não sabem necessariamente o que é bom e o que é prejudicial para eles mesmos, e com isso a lei cria essa proteção, tá certo? Esse é o objetivo da lei, proteger o incapaz, tá certo? A teoria da incapacidade sempre busca, e aí toda a interpretação deve ser nesse sentido, proteger os interesses do incapaz. Beleza? Letra D. A menoridade cessa aos 18 anos de idade completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Esse tema aqui se relaciona com a letra A. Lembra que a gente falou da capacidade de direito e da capacidade de fato? Pois é, a letra D ela está falando da capacidade de fato, ou seja, quando uma pessoa ela se torna apta a exercer por si só os atos da vida civil. Isso se dá, sim, pessoal, com os 18 anos completos, ou seja, a menoridade ela cessa aos 18 anos e nesse momento, a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Portanto, a questão está correta. No código anterior, né, o atual Código Civil é de 2002, no código anterior, a menoridade ela ia até os 21 anos, tá? Mas desde o novo Código Civil, a idade é de 18 anos, tá certo? Vale lembrar aqui que o menor entre 16 e 18 anos, ele pode também obter a capacidade de fato se ele se emancipar, tá? E aí as hipóteses de emancipação estão previstas aí no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. A resposta a esta questão, a esta afirmativa, está no artigo 5º, caput do Código Civil. Então tá, então vamos para a letra E, né, pessoal? Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-ão mortos primeiros os mais velhos e depois os mais novos. Essa questão está tratando do Instituto da Comoriência, tá? A comoriência é uma ficção legal, é uma presunção relativa legal de que se diversas pessoas morrem e não se sabe exatamente o momento da morte de cada um, elas presumem-se mortas simultaneamente, no mesmo momento. Portanto, essa questão está errada, tá? Não vai se presumir mortos primeiro os mais velhos e depois os mais novos. Vai se presumir que todos morreram ao mesmo tempo, isso com base no artigo 8º do Código
civil. O Instituto da Comoriense, ele ocorre assim com mais frequência em acidentes de avião, por exemplo. Imagina que esteja um casal viajando de avião, né? O avião cai, não se sabe quem morreu primeiro. Ou em acidente de veículo também, a mesma coisa, tá? E isso vai ter impactos no direito sucessório. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.